Oi pessoal, vou gravar um vídeo para explicar aí os exercícios da atividade da semana referente aí ao estudo de recorrência de primeira ordem, né? São dois exercícios. O primeiro exercício é para resolver a recorrência, S de 1 igual a 1, S de n igual a S de n menos 1 mais n ao quadrado. Tem duas formas para resolver isso. A gente pode resolver usando a estratégia expandir, conjecturar e verificar, ou utilizar a fórmula de recorrência de primeira ordem, né? Eu posso usar porque essa recorrência ela tem uma cara de recorrência de primeira ordem, né? Tem uma constante, uma chamada recursiva, n-1. Aqui eu tenho uma constante multiplicando s de n, que é 1, e tem uma função aqui no final, né? Que é exatamente a cara de uma recorrência de primeira ordem. A gente vai resolver das duas maneiras aqui. Então vamos lá. Primeiro, vamos usar a estratégia expandir, conjecturar e verificar. O que seria expandir? Eu vou pegar essa recorrência, né? S de n, a definição dela é S de n menos 1 mais n ao quadrado, e vou aplicar a definição sucessivamente. Então, por definição, S de n menos 1 vai ser igual a S de n menos 2, mais a entrada, que é n menos 1, ao quadrado, essa entrada ao quadrado. Então, a gente vai ficar com S de n menos 2, mais S de n menos 1 ao quadrado, mais S de n. Vou fazer a mesma coisa agora para o n menos 2. Aplicando a definição, o S de n menos 2 é o S do anterior, o n menos 3, n menos 2 ao quadrado. Mesma coisa para o S de 3, S de n menos 3. Aplicando, eu tenho S do anterior, que é o n menos 4, n menos 3 ao quadrado. Mesma coisa para o 5. Aplicando aqui a recorrência no S de n menos 4, vai ser o S do anterior, que é o n menos 5, mais n menos 4 ao quadrado. Observe que eu estou gerando uma somatória. N menos 4 ao quadrado, n menos 3 ao quadrado, n menos 2 ao quadrado, n menos 1 ao quadrado, n ao quadrado. Eu estou diminuindo. Isso vai diminuir até onde? Até o n bater no 1, que aí eu retorno 1. Então, no final, isso vai terminar para n menos k, na késima iteração aqui, vai ser igual a 1. E essa somatória, escrevendo ela, eu vou ter exatamente o quê? 1, que é o que retorna o S de 1, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e assim sucessivamente até o n ao quadrado. Essa expressão já foi estudada na seção 2.2. O exercício 7 da seção 2.2 apresenta que ela vale exatamente essa fração aqui, n vezes n menos 1 vezes 2n, n mais 1 vezes 2n mais 1 dividido por 6. Né? E isso já foi provado por indução, que isso aqui é verdade. Então, a gente vai usar isso aqui. Ok? Feito a expansão, exatamente isso aqui é a minha conjectura. Então, temos a conjectura de que o S de n vai retornar n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1, isso tudo dividido por 6. Essa é a nossa conjectura e a gente vai verificar isso por indução. Né? Então, aqui o que eu quero verificar, certo? E aqui a expressão de recorrência e a verificação por indução. Caso base. Caso base eu quero testar se no critério de parada, no S de 1, essa fórmula funciona. Então, pego 1 e substituo. S de 1, 1 mais 1, 2 vezes 1, mais 1. O resultado disso aqui vai dar 1, que é exatamente o que diz a definição da recorrência. Então, tá ok. Suponho que é verdadeiro para um K e vou tentar provar isso para um K mais 1. Né? Então, minha hipótese é que é verdadeiro para um K qualquer e vou provar para um K mais 1. Como que funciona essa demonstração? Então, o que eu quero mostrar é isso aqui, o K mais 1. Eu vou só arrumar um pouquinho melhor essa expressão. Efetuando essas contas aqui, eu vou ter K mais 1
K mais 2, 2K mais 3. O que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver esse K mais 1 usando a definição e a hipótese para tentar chegar no mesmo resultado que está aqui. Então, usando a definição do S de K mais 1, pela definição, isso vai ser S do anterior, ou seja, S de K, mais K mais 1 ao quadrado, certo? Então, substituindo o S de K, que é a minha hipótese, eu tenho essa expressão. O que eu preciso fazer? Eu preciso efetuar, a maneira mais simples aqui é efetuar essa conta toda, né? Efetuar essa conta toda e ver se as duas são iguais. E as duas são efetivamente iguais. Fazendo isso, você vai encontrar exatamente essa expressão aqui. 2K ao cubo mais 9K ao quadrado mais 13K mais 6. Isso tudo dividido por 6. Tá? Então, essa é a expressão aqui, considero aprovada. É claro que, numa avaliação, essa conta aqui, vocês precisam apresentar o resultado dessa conta, né? Eu vou deixar vocês fazerem isso aí. A segunda opção é a gente resolver essa recorrência usando a fórmula de recorrência de primeira ordem, né? A fórmula é essa, tem essa somatória. C é a constante que multiplica a chamada recursiva, que nesse caso aqui é 1. E G de I é a função que acompanha a chamada recursiva, né? Acompanha o G de N. No caso, o G de N é N ao quadrado, logo o G de I vai ser I ao quadrado. Fazendo a substituição aqui, então S de N, eu vou ter 1 elevado a N menos 1 vezes 1, somatória dessa potência 1, mais 1 ao quadrado. Simplificando isso aqui, eu tenho 1 com essa somatória. Essa somatória começa a contar a partir do 2. Então, eu vou ter, no lugar do I, 2 ao quadrado, depois 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, até N ao quadrado. Vou considerar que isso aqui já foi feito, né? Então, está resolvido o exercício aqui, porque isso já está feito. É claro que se a gente não tivesse essa expressão pronta, você teria que resolver aqui uma PA, uma PG, o que caísse aqui. Nesse caso, não é nem uma PA, nem uma PG. Tá? Então, por isso que eu já estou entregando essa solução pronta. O outro exercício é calcular o que retorna essa função calc, né? Então, se a entrada for 1, ele retorna 1. Se não, ele faz uma chamada recursiva, né, para n-1 mais 2n, duas vezes a entrada. Né? Isso aqui é a expressão computacional. Se eu for escrever a matemática disso aqui, a recorrência matemática disso aqui é calc 1 igual a 1, calc de n é uma chamada de calc de n-1 mais 2. Observe que é muito parecido, só muda as expressões da computação, né? O if, else, enfim, mas é muito parecido, certo? Então, esse aqui é o número lá do resultado da função calc, ok? Então, basta resolver isso aqui. A gente vai resolver usando a fórmula de recorrência. Nesse caso, eu não vou fazer das duas formas, né? Não vou usar expandir, conjecturar e verificar. Poderia ser feito também, mas nesse caso eu vou fazer só usando a fórmula. Usando a fórmula, então, C vale 1, G de I é 2I, substituindo eu tenho 1 elevado a N menos 1, S de 1, somatória de 1 elevado a N menos I, 2 vezes I, né? Simplificando essas potências de 1, o 2 é uma constante para a somatória, ele sai de dentro da somatória e eu tenho aqui dentro uma PA que começa no 2, vai até N, ou seja, eu tenho N menos 1 elementos e a razão é 1. Vou somar 1, 2, depois 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Tem a forma da soma da PA, eu prefiro usar outra maneira de resolver em vez de usar a fórmula. O que eu uso, eu faço o seguinte, pego o primeiro, soma com o último, então dá 2 mais N, multiplica pelo número de elementos,
n-1, eu tenho n-1 elementos, e divido por 2, certo? Simplificando isso aqui, o resultado é n² mais n-1. Esse aí é o resultado, então, dessa expressão, resultado do que retornaria aquele algoritmo. Cal, né? Ok.